Gênesis 6, 11 a 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Vamos orar. Senhor, nos ajude a compreender essa tua palavra e o alerta que ela traz para a nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tem um andarilho, tinha, né? Um andarilho lá no Rio de Janeiro, que se tornou alguém extremamente conhecido antes de morrer, porque ele criou um hábito de escrever nos muros, e onde mais ele podia: gentileza gera gentileza. E aí ele escreveu um monte de outras coisas sobre o amor, bondade, a agir com gentileza, com elegância, com educação. E essa figura, ela acabou se tornando quase que como folclórica nos nossos dias, porque você vai ouvir, mesmo sem conhecer o indivíduo, volta e meia você vai ouvir alguém falando isso: gentileza gera gentileza. Normalmente um alerta e um incentivo para quem não está agindo com gentileza. Nós temos uma facilidade muito grande de trocar a gentileza pela violência. E a gentileza, ela obviamente, ela não cabe apenas no âmbito das ações e reações físicas, mas principalmente no âmbito das ações e reações verbais. Mas não só verbais, as físicas também, as gestuais, as emocionais. E isso cabe bem em qualquer lugar. Ser gentil é algo bom em qualquer lugar, em qualquer tempo. Isso sempre vai fazer uma diferença muito grande. Quando nós lemos Gênesis, esta mesma declaração que vocês acabaram de ler aqui, ela já apareceu nos versículos, mesmo capítulo 6, nos versículos 5 a 7, exatamente a mesma declaração. Ela é colocada de uma outra maneira, ela é colocada como uma narrativa do que Deus tinha feito. E aqui do versículo 11 a 13 aparece como uma palavra profética de Deus. Num lugar, o autor está dizendo de qual a constatação que Deus fez e como Deus estava se sentindo, mas o autor está falando isso na terceira pessoa. Ele está contando a respeito do sentimento de alguém. Dos versículos 11 a 13, não, ele está transcrevendo o que o próprio Deus disse sobre a terra. Tá? E então nós temos essas diferenças aí. Se você observar, por exemplo, no versículo 5, quem fala aí a palavra é o Senhor, né? E o Senhor, quando você encontra este Senhor na Bíblia aí, especialmente como ele está aí no versículo 5, todas as letras estão em caixa alta, vocês viram aí? Todas as letras aparecem em caixa alta. Essa é uma referência, uma tradução da palavra Yahvé. Todas as vezes que a palavra Senhor aparecer em caixa alta, é referência a Yahvé. Yahvé significa Deus da aliança. Então este Deus da aliança, esse Deus bondoso que se relaciona, ele estava incomodado, chateado, e Moisés não acha uma palavra muito adequada para descrever o sentimento que havia no coração de Deus. Ele apenas diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e a gente sabe que esse se arrepender aí não é o mesmo arrependimento humano, porque o arrependimento humano pressupõe erro, pressupõe engano, pressupõe pecado, e isso não é possível para Deus. Deus não erra, Deus não se engana, Deus não comete pecado. Então, nós entendemos que Moisés está dando para Deus um sentimento humano para tentar explicar um sentimento divino que não tem palavra boa o suficiente para explicar isso. Já no versículo 11, a palavra que aparece aí é a palavra Deus.
E a palavra Deus, ela é a tradução da palavra Elohim, que significa trindade. São deuses. Literalmente, Elohim significa o deuses. É isso que significa. É a palavra junto com o artigo. E o artigo é singular, mas a palavra é plural. O deuses. Porque desde a primeira página de Gênesis, nós já estudamos sobre isso, Deus se revelou da maneira como Ele realmente é. Ele se revelou como um Deus trino. E Ele também se revelou como Yahvé, como um Deus que faz aliança com os homens desde Gênesis 3, quando Deus tem que lidar com o pecado de Adão e de Eva. Uma segunda comparação que nós podemos fazer é que lá, de 5 a 7, o Senhor tem uma aflição no seu coração, é um sentimento que está deixando Deus incomodado, pela maneira como os homens têm se comportado. Aqui de 11 a 13, é o Criador que se prepara para julgar. Ele não está falando mais do incômodo que vai na alma, que vai no coração, que vai no centro da existência de Deus. Agora ele está falando de reação. Como Deus reage a esse incômodo? Deus decide julgar essa terra por causa do que o homem havia feito. Ainda no verso 5, o Senhor aí, Yahvé, ele viu que a maldade dos homens tinha se multiplicado sobre a terra. Lá no versículo 11, ele diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não é só a maldade do homem, agora ele vai dizer que toda a terra está cheia de corrupção, de maldade e de violência. E em todas as maneiras, todas as comparações possíveis, o que aparece de 11 a 13 é mais profundo e mais contundente do que o que aparece de 5 a 7. O que era um sentimento, o que era uma percepção de como Deus estava por causa do mundo naquele estado, agora de 11 a 13 se torna uma constatação, mas uma constatação muito mais séria. Não de um Deus que está passivamente vendo o mundo se destruir e ele fica ali apenas assistindo, chateado, insatisfeito. Não, aqui de 11 a 13, esse Deus, ele decide tomar uma atitude em relação ao que os homens estão fazendo. O que era verdade lá nos dias de Noé, também é verdade, ou foi verdade nos dias dos apóstolos, e é verdade até hoje. Abra a Bíblia de vocês em 2 Pedro, capítulo 3, de 3 a 7. Veja que semelhança profunda existe entre o mundo de Noé e o mundo dos apóstolos e o nosso de hoje. 2 Pedro 3, de 3 a 7, olha lá. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E o que Pedro está dizendo, o mundo não mudou absolutamente nada. É o mesmo céu criado por Deus, são as mesmas águas, é a mesma terra, são a mesma existência, tudo continua igual. E esta terra Deus usou para julgar os homens e condená-los lá no passado, e da mesma maneira está suportando, entesourando essa terra inteira e todos os seus habitantes para o último dia. Com uma única diferença: lá a punição foi com água, no fim a punição será com fogo. Mas a realidade é que o mesmo Deus que disciplinou aquele povo lá, é o Deus que vai disciplinar esse povo aqui. Pedro está combatendo algumas heresias nesse texto em que ele fala aí, mas o que ele está dizendo é que o mundo do dilúvio foi destruído por água, por causa de violência, maldade, imoralidade, desvio da verdade, e
o mundo que nós estamos vivendo, ele está sendo aguardado, ele está recebendo a tolerância de Deus, até que chegue o dia em que ele também vai experimentar juízo e vingança da parte de Deus, por todo o mal que o homem fez. Qual é este mal então? Vamos dar uma olhadinha rapidamente aí no que Deus está denunciando. No versículo 11 ele diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Duas questões são citadas: corrupção e violência. Esse corromper aí não é naquele sentido que nós estamos ouvindo todo dia no Jornal Nacional, propriamente dito, que é o corromper do corrompimento do caráter do homem. O corromper aí é muito mais amplo. O que está se corrompendo não é apenas o caráter do homem. Está se corrompendo o caráter do homem, está se corrompendo todos os limites que foram estabelecidos por Deus, a família, o comércio, o trabalho. Tudo isso está passando por um processo de corrupção. Tudo isso está sendo destroçado. Tudo isso está sendo transformado não em algo melhor, está sendo transformado em algo pior. Não adianta nutrir expectativas de que ano que vem as coisas serão melhores, ou daqui 10 anos elas serão ainda melhores, ou que por termos tanta tecnologia, essa tecnologia vai nos salvar. Já houve outras épocas em que os homens acreditaram em coisas do tipo: quando surgir um sistema de comércio novo, o mundo vai se transformar. E veio o comércio, veio o capitalismo, veio a burguesia, veio uma série de coisas. Os homens ficaram livres dos feudos, ficaram livres de todo tipo de mandatarismo que existia. E o mundo mudou para melhor? Não mudou. Continua existindo opressão do pobre, continua existindo abuso do rico, continua existindo mazelas sociais, não mudou nada. Houve uma época que se acreditou, não, quando o mundo for um lugar industrializado, ele vai ser um lugar bom para todo mundo. Veio todo tipo de indústria, a própria indústria passou por uma grande recessão, uma crise, e no começo do século, na terceira década do século XX, isso trouxe grandes problemas e os homens se desencantaram com a industrialização. E aí o homem já se encantou com tudo. Hoje o homem anda muito encantado com tecnologia, como se a tecnologia realmente pudesse salvar os homens de alguma coisa. Não pode. Porque tudo que nós fazemos, e por mais que a gente avance em muitas áreas do conhecimento, este avanço, no final das contas, ele se torna apenas um pouco mais de deterioração, de corrupção do gênero humano. Isso não melhora. A gente achava que o dia que nós estivéssemos conectados, tivéssemos uma comunicação muito fácil, o mundo seria melhor. Quando eu era criança, eu assistia uma série na TV chamada Jornada nas Estrelas. E tinha lá um trio, um trio principal, que era o Capitão Kirk, o Spock, que era um orelhudo, assim, com a orelha pontuda, e o McCoy, que era o médico. E o trio era sempre o centro das histórias. E eles tinham uns negócios de falar, que eram uns aparelhos de comunicador, que eles abriam aquilo, colocavam aqui no ouvido, ou falavam aqui, e a pessoa ouvia lá na espaçonave, ou em outro canto do planeta. E eu ficava pensando comigo, já pensou um dia, será que isso um dia vai ser realidade? Será que um dia a gente vai poder pegar um negocinho na mão e sair falando? Porque naquela época, telefone, só aquele com... Você tinha que ficar girando, que fazia calo na ponta do dedo, e para quem tinha dinheiro, porque telefone valia um Fusca. Valia um Fusca, no mínimo. Então, ter um telefone era quase como ter um carro. Então, pouquíssimas pessoas tinham isso. Não era uma coisa comum na casa. Na minha casa, por exemplo, esse tipo de telefone nunca teve. Independia do telefone do outro. Nós tivemos alugado, porque as pessoas alugavam, inclusive, telefone. Tivemos alugado um tempo. Daí chegou o celular. E muito mais do que o filme ficou ultrapassado, porque ele anunciava uma tecnologia futura que nós ultrapassamos. A gente só não conseguiu ultrapassar no que diz respeito à viagem interplanetária, mas no que diz respeito ao comunicador, nosso comunicador é muito melhor. Hoje a gente faz uma porção de coisas, não só fala, mas você vê, você filma, você tira foto, você fica online o tempo inteiro, conectado com gente do mundo inteiro, batendo papo, como se a pessoa estivesse do seu lado. E aí eu imaginava na minha cabeça, olha, quando isso acontecer, isso vai ser fantástico, o mundo vai ser melhor. Não ficou melhor. Você sai com a turma para comer pizza ou para comer um lanche, chega lá, o que acontece? Todo mundo está conectado com quem está longe e desconectado de quem está perto.
E aí ninguém conversa, ninguém olha no olho, e por aí vai. Então, alguns restaurantes, eu estava conversando com o Ricardo, ele está dizendo, em alguns restaurantes, os donos propõem que as pessoas deixem o celular na entrada. Por quê? Porque o tempo das pessoas na mesa com o celular é muito maior do que na mesa sem o celular. E então, para que haja uma rotatividade maior no restaurante, eles preferem deixar que a pessoa deixe o celular. Já descobriram que essa coisa de abrir o Wi-Fi e deixar todo mundo conectado não é bom para os negócios. Por quê? Porque o cara fica ali, ele podia sentar ali para comer meia hora e ir embora, não. Ele fica 1 hora usando a internet lá e ocupando o espaço de outro. E pior, não tem conversa entre as pessoas. O cara mal consegue perceber o sabor do que ele está comendo, porque ele está conectado com alguém longe dali. Então, a comunicação não trouxe melhorias para o gênero humano. É o mesmo quadro lá de Gênesis 6. O mundo está corrompido, corroído, está sendo destruído silenciosamente. E nós que estamos nele, estamos achando que as coisas estão melhorando. Elas não estão, elas estão piorando a cada dia. Eu li uma matéria interessante hoje de uma blogueira que eu gosto muito de ler, e ela postou um artigo que não é dela, mas um artigo muito interessante. E esse artigo dela acabou gerando durante o dia vários outros posts interessantes sobre comer gordura, né? E o artigo dizia o seguinte: nós somos uma geração que criou uma certa ojeriza, né? Uma paura, um medo, um ranço com gordura animal. Ah, não pode. Você pega aquela picanha, que é a coisa mais linda, com aquela gordura dourada do lado, e você é capaz de pegar aquela carne e passar uma faca e jogar a gordura do lado, desprezar a gordura. E aí esse autor estava explicando o seguinte, falou assim, ó, nós somos, em toda a história da humanidade que se tem conhecimento, a única geração que está fazendo isso. Porque a gordura sempre foi a melhor parte do alimento. E aliás, esse cara não é cristão, nada, mas ele diz, aliás, biblicamente, a gordura é a melhor parte da carne. Porque Deus, quando ordenava a ração diária dos levitas, ele dizia que quando eles iam comer, eles deveriam colocar a parte da gordura, porque é a parte consagrada ao Senhor. Qual é a parte que você consagra a Deus? Em todos os sacrifícios que são ordenados no Antigo Testamento, sempre o que é exigido do que se oferece a Deus é que seja o melhor. Novilho tem que ser o melhor, ovelha tem que ser o melhor, tudo que é oferecido para Deus tem que ser o melhor. Você acha mesmo que Deus ia estabelecer a gordura para ele se a gordura fosse o pior? Isso é um comentário que eu estou citando de um cidadão que não é crente. E ele está dizendo assim, desde a Bíblia e por toda a medicina, desde a medicina medieval e tudo que nós temos de conhecimento até 50 anos atrás, gordura é coisa boa. Você pega os mais idosos aí, foram criados, ao invés de comprar óleo no mercado, eles usavam o quê? A banha do porco numa lata. Aquela banha branquinha, tirava lá de dentro na hora de cozinhar e tacava na frigideira que ela descia escorregando lá dentro. Quer dizer, nunca isso foi transformado num vilão, a nossa geração. E é a conclusão dele. Está chegando o Natal? Coma muito, pode comer, coma picanha com a gordura dela. Não esquece de fazer uma caminhada, de fazer um exercício para queimar, porque isso é pesado. Mas isso não é ruim, nem de longe é ruim, é coisa boa. O problema é que nós somos uma cultura que ingere todo tipo de porcaria, e aí é óbvio que o nosso estômago ficou delicado demais para lidar com a melhor porção que existe no alimento animal, que é a gordura. Se nós comêssemos menos danoninho, menos chocolate, menos mais não sei o quê, e nos alimentássemos da carne com a gordura, seríamos muito mais saudáveis. É o resumo que ele faz lá na matéria dele. Mas, em outras palavras, tudo que Deus fez, inclusive as coisas boas que Deus fez, nós estamos agora abrindo mão, achando que nós estamos melhorando. Nunca antes morreu tanta gente de câncer. Se o problema fosse a gordura, por exemplo, as gerações passadas seriam gerações de obesos e de gente doente de câncer. Não. A nossa geração que passa dia e noite cuidando do peso é uma geração de obesos,
E é uma geração de gente que está morrendo toda hora. Desculpa, doutor, se eu estiver entrando na sua área falando bobagem, depois você conserta lá com o pessoal. Mas estou só repetindo o que eu li hoje no artigo, gostei muito. Aí o presbítero Solano Portela foi lá e escreveu um artigo, ele colocou, lendo no blog da Norma hoje um artigo, fiquei muito animado e resolvi encorajá-los. Comam nesse Natal, façam churrasco, comam carne com gordura, isso faz bem e não tem nada de errado com isso. E eu falei, bom, já que a notícia chegou, vou fazer a mesma coisa, vou passar esse negócio para frente e tal. Eu estou disposto a comer aí, se você quiser me convidar no Natal para comer um churrasco, pode comprar picanha, não tira a gordura não, que eu vou comer a gordura tranquilamente. O problema é que nós estamos, na busca nossa, na nossa tentativa de longevidade, nós estamos nos tornando mais fracos, mais suscetíveis. Antigamente as crianças eram criadas na rua, davam uma comidinha de terra lá de vez em quando, né, porque tinha umas lombriguinhas, só que essas crianças não morreram na infância, se tornaram adultos, fortes, não tem alergia a nada. Agora hoje nós estamos criando crianças que não podem pôr o pé na terra, não pode tomar um vento, não pode tomar uma chuva, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E é um bando de criança fraca, não pode nada. Se você dá um sopro, ela já pega gripe. Não pode. Você dá um beijo na criança, o rosto fica tudo marcado. Por quê? Porque tem alergia até a beijo. Uma geração de fraco, de gente fraca. Por quê? Na nossa ânsia de melhorar, continua acontecendo o que vem acontecendo desde o dia em que o homem pecou. Nosso caminho é um caminho de corrupção, não é um caminho de melhora. Aí o mundo está inteiro assim, não é só. E então, diante disso, Deus declara um juízo sobre esse mundo. O outro aspecto aqui que é citado, além da corrupção do gênero humano, da terra corrompida no todo, não apenas do ser humano, Deus disse que essa terra está cheia de violência. E violência é uma palavra que vai na contramão de tudo aquilo que Deus preceitua para nós. Deus nos preceitua adorá-lo, viver para Ele. Deus nos preceitua fazer isso respeitando e amando o nosso próximo. Como é que eu abraço Deus? Não tem como, Deus é Espírito, não tem como eu abraçar Deus. E como é que eu faço para abraçar Deus então? Eu abraço o meu próximo. Tem como eu fazer uma visita para Deus? Não. Deus é Espírito, Ele não está morando, nenhum lugar retém Deus. Como é que eu visito Deus? Eu visito Deus visitando o meu irmão. Como é que eu alimento, como é que eu acudo o Senhor? Acudindo os meus irmãos nas necessidades deles. E então o que acontece? O contrário disso é exatamente a violência. E nós cometemos todo tipo de violência. A gente imagina que ser violento é se levantar contra a pessoa, dar uns tapas, um chute, ou matar ou fazer alguma coisa disso. E aí a gente fica taxando, não, violentos são os islâmicos, violentos são os bandidos que estão lá no presídio. Não, nós todos somos violentos. Nós praticamos violência com palavras. Quando a gente chega para alguém que você sabe que o que você vai dizer vai machucar, e você diz a si mesmo. Isso é violência. Violência que começa às vezes dentro da própria casa, da mãe para o filho, ou do filho para a mãe. Violência que acontece entre o marido e a esposa, quando dizem coisas para agredir mesmo, para machucar. Isso é violência. Violência na igreja, quando a gente atenta contra a vida de uma outra pessoa, falando mal dela. Falando por trás, quando a pessoa não está presente. Isso é violência. Você está atentando contra a reputação de uma pessoa. E esse tipo de violência está espalhado sobre toda a terra. A violência física é apenas uma última dessas. Mas violência é todo tipo de ação não amorosa. Tudo que eu faço que não é demonstração de amor é violência. Por exemplo, quando você disciplina um filho da maneira bíblica, isso não é violência. Porque você precisa de muito amor para disciplinar de uma maneira bíblica uma pessoa. Isso não é violência, isso é amor. E então quando você está vendo um filho fazer uma coisa errada e não faz nada, você está praticando a violência. Por quê? Porque você está deixando ele largado à própria sorte.
Quando você vê um irmão seu fazendo algo que é absolutamente errado, que vai trazer um grande prejuízo para a vida dele, e você não se pronuncia, você fica calado, isso é uma violência. É uma violência contra a alma, contra a vida. Você convive com uma pessoa que não tem a fé em Cristo Jesus, como nós a conhecemos, como nós a temos, e você simplesmente para manter a convivência, a amizade, você nunca diz a verdade para ela, isso é violência. E então a gente precisa expandir um pouco, porque quando Deus disse que olhou para a terra e viu que a terra estava cheia de violência, não era só cheia de gente bárbara e sanguinária, não, é cheio de conivência, cheio de maus relacionamentos, cheio de desrespeito, cheio de indignidade, cheio dessas coisas todas. E então a nossa terra também está assim. Não é só a Síria que está cheia de violência, não é só o Morro do Alemão que está cheio de violência, não é só esses centros de conflitos que existem no mundo hoje que estão cheios de violência. Aqui nós estamos convivendo com violência o tempo inteiro. Violência silenciosa, violência dentro de casa, violência de pai contra filhos. A Cibele, por trabalhar no Estado, ela convive muito de perto com essas questões, e ela convive, às vezes, com muita indignação e tristeza, com meninas que estudam com ela, que são violentadas pelo pai. São violentadas pelo pai. E aí você vai conversar com a mãe, sabe o que a mãe diz? Ah, mas é ele que sustenta a casa. A mãe deixa a filha ser violentada. Casos de meninas que chegam para reclamar: olha, minha mãe me levou para um certo fulano aí de uma doceria, para ele me tirar a virgindade, porque diz que é o melhor tirador de virgindade da cidade. Então a mãe paga para ele tirar a virgindade das filhas. Muito mais perto da gente do que vocês imaginam. Muito mais perto da gente. E aí quando você sai de dentro da caixinha, que é a igreja, e vai para dentro de uma escola, aí você começa a ouvir essas histórias. A Suzy está aqui, trabalha lá, sabe muito bem disso. Tá? Quando você chega na escola, você fica sabendo, você convive. E aí, a gente anda por aí, parece todo mundo muito bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, legal, todo mundo lindo. Mas é um mundo de violência. Violência, muitas vezes, silenciosa. Gente que é amordaçada, que não pode falar nada, não pode abrir a boca para falar. E ninguém, os sistemas de segurança que deveriam dar voz a esses pobrezinhos violentados, não faz nada. Não faz nada. Então o nosso mundo não mudou em absolutamente nada. Do mesmo jeito que Deus sentenciou aquele mundo a ser destruído por causa da violência e da corrupção deles, o mundo de hoje está igualmente sentenciado à destruição por causa da violência e da corrupção deles. Muito bem, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco exatamente quando nós comparamos com o que a gente estudou na semana passada. O que fez de Noé uma pessoa diferente no meio daquela geração? O que fez de Noé uma pessoa diferente é que o modo de andar de Noé era diferente do modo de andar daquela geração. Noé, o texto diz, andou com Deus, ele andava com Deus, ele temia a Deus, ele buscava cumprir com todas as suas forças os preceitos, os poucos preceitos que eles conheciam até então de Deus, aquilo que era recomendação de Deus, e além disso, ele entendia que o prazer da vida dele estava em Deus e não nas coisas que o mundo poderia oferecer, não nas tendências, não nos modismos, não naquilo que a maioria fazia. É isso que difere exatamente a pessoa de Noé dessas pessoas que estão atraindo sobre a terra este juízo de Deus. Vejam só, o versículo 12 diz que viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O ponto aqui, a comparação que Moisés está fazendo é exatamente essa. Sempre o homem teve a oportunidade de caminhar em dois caminhos, ou em um ou em outro. Um caminho é aquele caminho onde você anda com Deus, é um caminho de temor, é um caminho onde você precisa de obediência, e é um caminho onde você vive para a glória de Deus. O outro caminho é o caminho em que você vive segundo o seu próprio coração, onde você não tem temor a Deus, e você vive para você mesmo. Você se torna o centro do que você vive e do que você
faz. Essa realidade continua sendo a mesma hoje. A questão que ninguém pode ignorar, que foi o erro que aconteceu lá, e é o erro que não pode acontecer entre nós, embora nós estamos aqui num grupo que eu acredito que todos têm um coração convertido e pertencem a Cristo Jesus, mas o erro que não pode ser cometido hoje é o erro que foi cometido lá. Noé recebeu, a partir aí do versículo 14, instrução para construir uma arca que, para a realidade daqueles dias, já era uma monstruosidade e continua sendo, para a realidade dos nossos dias, uma embarcação de dimensões absurdas. E Noé, junto com a sua família, vai levar 1 século para construir isso. E durante 1 século, este Noé pregou todos os dias, dizendo o que estava acontecendo, esfregando a verdade inconveniente no rosto de todas as pessoas que passavam. E acreditem vocês, provavelmente quase todo mundo conhecido daquela época passou diante daquela arca. Imagine a curiosidade das pessoas naquela época, até porque não havia engenhosidade tamanha para ter uma estrutura, uma arquitetura, uma engenharia de um objeto daquela proporção. Aquilo era uma obra que era inspirada por Deus, que era ditada por Deus, e o que Noé estava fazendo é algo absolutamente novo. Então as pessoas, ou por curiosidade, ou por necessidade, passaram ali e ouviram Noé pregando. Mas apesar disso, durante 1 século inteiro eles ouviram e não fizeram absolutamente nada. Nenhum passo para um caminho diferente do que eles vinham trilhando. Hoje nós já estamos com 2 milênios, 20 séculos, caminhando dentro do 21º século. 20 séculos em que a igreja do Senhor Jesus tem anunciado para este mundo que há um juízo vindouro e que ninguém escapará. Diferente da primeira vez em que Deus destruiu com água, esta última vez ele destruirá com fogo. Mas apesar da demora, 20 vezes já maior do que da primeira vez que Deus prometeu um juízo, isso não significa que Deus não cumprirá, porque Deus nunca deixou de cumprir nenhuma das suas palavras, sejam promessas, sejam juízos. Deus sempre cumpre o que Ele diz. E então eu, como um cristão, eu nem posso desanimar do caminho em que eu estou, muito pelo contrário, eu devo me dedicar cada vez mais a andar com Deus. Temor, obediência e prazer em Deus. E eu devo, com todas as minhas forças, fazer o que Noé fez. Para mim, nós vamos ver isso mais à frente, porque por enquanto isso ainda não está citado aqui. Mas uma das coisas mais extraordinárias na vida de Noé, para mim, não foi ele ter conseguido construir a arca. A coisa mais extraordinária para mim foi ele ter conseguido pregar durante 1 século inteiro para um grupo de gente que não gostava de ouvir. E eu falo para vocês como pregador, a gente prega 1 vez, 2, 3, 4 vezes para uma pessoa, e aí você já vai ficando meio indisposto. Você, não vou mais falar, cansei de falar com fulano. Você fala, o cara não te ouve. Se for alguém que você gosta muito, você insiste mais um tempo. Se for alguém da família, então você vai insistir muito tempo. Mas todo mundo tem um limite e tem uma hora que chega e fala assim, larga a mão. Noé ficou 1 século inteiro pregando. 1 século inteiro dizendo o que estava para acontecer. E diferente do que acontece comigo e com a maioria dos pregadores, hoje em dia ninguém tem coragem de vir escarnecer de uma pregação. Ninguém vem falar nada. Se escarnece ou se tira sarro, faz longe. Porque para mim mesmo, até hoje, não passei por essa situação de alguém escarnecer de alguma coisa que eu estivesse falando. Mas Noé, o texto diz que ele... Agora aconteceu a primeira vez. Mas Noé, o texto diz que ele pregava e eles escarneciam e diziam, cadê a chuva? E aí? E eu imagino depois que eles entraram na arca, e a arca foi fechada por fora, quanta bobagem Noé não deve ter ouvido. E quanta gente deve ter acusado e afirmado que ele não passava de um lunático, de um maluco. Pois é, mas ele estava certo e todos estavam errados.
Hoje eu queria encerrar isso com vocês, falando, Deus pronunciou juízo lá e Ele julgou. Deus vem pronunciando juízo por toda a Bíblia, em um juízo final, do qual ninguém vai escapar. Nós somos a geração, o povo, responsável de fazer o que Noé fez lá. É responsabilidade nossa. E nós não podemos parar de fazer isso. Infelizmente, eu tenho sentido que nós estamos gostando demais da nossa geração. Gostando, mas gostar de um jeito estranho. A gente gosta de um jeito que não parece ser amor, porque a gente quer conviver, e aí abre aspas, bem aspas, a gente quer conviver em paz com todo mundo. E aí a gente diz que gosta das pessoas, eu gosto, não concordo com a religião dela, mas gosto. Que gostar é esse? Que você passa a mão na cabeça de uma pessoa que está indo para o inferno, todos os dias, e para conviver 10, 20, 30, 50 anos em paz com essa pessoa, você a abandona num caminho que está conduzindo-a para o inferno. Que gostar é esse? Aí eu vou dizer que esse gostar não tem nada de gostar. É mais uma das violências que estão acontecendo debaixo do sol. Violência essa, infelizmente, praticada por cristão. Porque deixar de dizer a verdade para alguém, para manter as aparências de um relacionamento de paz, é na realidade cometer uma grande violência contra essa pessoa. Porque você está trocando a oportunidade de conviver eternamente com essa pessoa por causa de 10 ou 20 anos ou 5 anos de convivência aqui. O que é melhor? E aí eu lembro da frase lá, e eu até compartilhei esses dias uma foto com essa frase, a frase do pré-reformador John Huss, que dizia: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. E a gente precisa disso. Noé deve ter ofendido muita gente pregando a verdade, assim como muitos pregadores já ofenderam muita gente pregando a verdade. E nós precisamos largar mão dessa coisa de querer ser amigo de todo mundo, passar a mão na cabeça de todo mundo e deixar e omitir a verdade, que pode tirar pessoas do caminho de perdição e colocá-las no caminho da vida, simplesmente para manter uma aparência de que está tudo muito bem, está tudo muito bom. Então, o meu apelo a vocês hoje é: Deus proferiu um juízo para a nossa geração também, quanto proferiu para a geração de Noé. A questão é, nós estamos fazendo o mesmo que Noé fez? Esse é o ponto para nós. Noé fez um século inteiro, dia após dia. Nós não sabemos, talvez muitas vezes ao dia, o que Deus deixou para ele como missão: construir a arca e alertar sobre o que estava para acontecer. Por amor, ele alertou, mesmo aqueles que estavam escarnecendo dele. A questão é em nós. Nós temos nos nossos WhatsApps aí vários grupos, todo mundo tem grupo. E nesses grupos são postadas as coisas mais absurdas todos os dias. E nós lemos e nós simplesmente ficamos calados. Não estou falando de brincadeira, de meme, não estou falando disso. Estou falando de coisas absurdas que vêm em forma de mensagem motivacional, que vêm como mensagem mensagem de fé, mas que veio do coração de um espírita, ou veio de um coração de um idólatra, ou veio da boca de uma pessoa, de um bruxo como Paulo Coelho. E aí a gente vai ficar vendo as pessoas se alimentando disso, dessa porcaria, desse lixo, e nós não vamos falar nada? Nós vamos deixar as pessoas se iludirem com isso e irem caminhando a passos largos para o inferno sem falar nada? Acredito que nós precisamos mudar de postura. Se na semana passada nós fomos desafiados a seguir o exemplo de Noé, no que diz respeito ao fato dele andar com Deus, ele temia a Deus, ele obedecia a Deus, e o prazer da vida dele era fazer a vontade de Deus, nessa semana nós estamos sendo desafiados novamente a agir como Noé. E ao invés de nos omitirmos de dizer a verdade a respeito do juízo vindouro, nós temos que abrir a nossa boca e falar disso para as pessoas.
Nós precisamos fazer isso. Porque no fundo, nós estamos como aquelas pessoas que sabem um grande segredo, o segredo que com certeza mudará a vida dos outros, e nós estamos escondendo esse segredo. Nós estamos escondendo. Eu assisti um filme uma vez, e era um filme de um fotógrafo, né? Ele tinha uma família, e ele tirava foto de tudo. E durante a vida inteira dele, ele escondeu um segredo da sua família. E aí, quando ele morreu, a sua esposa e o seu filho foram vasculhar sua esposa e sua filha. E seu filho mesmo. Foram vasculhar as fotos. E aí eles descobriram a foto de uma menina com deficiência, mas agora já uma moça, já com 18 anos. E eles começaram a ver aquelas fotos repetidas em todos os lugares, gavetas, dentro de livro, dentro de tudo enquanto é canto, aquilo lá. E eles ficaram muito curiosos com aquilo ali, foram investigar, tentar descobrir, conseguiram achar nome, endereço e tal, e foram atrás. E a descoberta, por mais estarrecedora que pudesse ser, foi a seguinte: quando a mulher ganhou o seu filho no parto, ela estava grávida de gêmeos. Só que uma das crianças tinha uma síndrome. E o pai, não querendo ou temendo a dificuldade em criar esta criança, deu essa menina para uma médica. E a médica ocultou e simulou um óbito dessa segunda criança. E então, no final do filme, eles descobrem, essa menina era, apesar da sua deficiência, ela adorava música. E o seu irmão era um violinista extremamente famoso já aos 18 anos. Ele já tinha ganhado vários prêmios. E aí, num concerto, depois de um tempo que eles descobriram isso, mas não sabiam o paradeiro, ele estava tocando violino. Enquanto ele estava tocando no concerto, ele começa a observar uma menina que estava sentada na plateia, ele lembra das fotos e descobre que era a própria irmã. E a declaração deles no final do filme foi a declaração de tristeza pelo pai ter privados duplamente daquela convivência. Privou uma vez quando ocultou a criança. Privou a segunda vez quando acompanhou a vida inteira através das lentes de uma câmera, mas nunca contou nada para a família. Isso é muito duro. Quando você descobre que você conviveu a vida inteira com uma pessoa e essa pessoa te ocultou um segredo extremamente importante. Eu não quero ficar aqui conjecturando, mas imagine o que uma pessoa, por exemplo, no inferno, não sei se isso vai acontecer lá, mas se uma pessoa que conviveu com um crente a vida inteira, e esse crente nunca teve coragem de confrontar, e essa pessoa vai parar no inferno, e ela fica imaginando: eu convivi com alguém que não está aqui, que sabia a verdade, e essa pessoa conviveu comigo 40 anos, 50 anos, e nunca foi capaz de dizer para mim a verdade. É só conjectura o que eu estou dizendo, mas é bem plausível essa conjectura. Porque muitos de nós, a troco de uma suposta amizade, vivemos a vida inteira com pessoas que estão indo para o inferno e não somos capazes de dizer a verdade. E ainda brincamos: não, todos os caminhos levam a Deus. O fulano está lá naquela seita, naquela denominação, naquela igreja lá, e está indo. Não estou dizendo que essa igreja é certa, mas estou dizendo que a doutrina que nós cremos, ela é bíblica, ela é correta. Eu não estou dizendo para você ir lá pregar a bandeira da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas você precisa pregar a verdade das Escrituras para as pessoas. Que Deus nos ajude. Nós estamos terminando o ano, estamos a pouco mais que uma semana do término do ano, mas sempre é tempo de nós renovarmos os nossos compromissos diante de Deus e as nossas disposições. E Noé é um grande exemplo. A gente ainda vai falar muito sobre Noé aqui. Vamos pelo menos mais umas 4 semanas aprendendo com ele. Mas Noé é um grande exemplo. Um exemplo de como se comportar, andar com Deus. É um exemplo de como pregar o Evangelho, com perseverança, anunciando a verdade. Mesmo que você seja escarnecido por causa disso, mas anuncie a verdade, não simplesmente como uma obediência servil, mas anuncie o Evangelho como um ato de amor,
é preciso muito amor para dizer as verdades mais importantes, porque as verdades mais importantes, elas são inconvenientes, elas doem, elas machucam, elas são difíceis de serem ditas e são difíceis de serem ouvidas. Mas é melhor eu ter um amigo que realmente me diga a verdade, do que ter uma porção de inimigos disfarçados de amigos que nunca me dizem o que eu preciso realmente ouvir. Dizem apenas o que eu quero, o que eu gosto de ouvir. Eu não preciso de gente que diga o que eu gosto de ouvir. Eu preciso de gente que diga o que eu preciso realmente ouvir. Pense nisso. Os seus amigos não precisam de alguém que diga o que eles gostam de ouvir. Tem um monte de inimigo para fazer isso. Os seus amigos precisam de alguém que diga para eles a verdade inconveniente, que eles não gostam de ouvir, mas que eles precisam ouvir, porque senão eles vão para o inferno. Essa é a nossa tarefa. Se eles não crerem, pastor, se eles não crerem, a nossa pregação serviu para torná-los indesculpáveis diante de Deus. Eles não vão poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia de nada disso. Deus vai dizer: sabia. Sabia porque eu revelei através da criação, sabia porque eu revelei através da Bíblia, sabia porque eu revelei através de um amigo que eu coloquei do teu lado para dizer todos os dias essas verdades e você não ouviu. Mas até que isso aconteça, a responsabilidade de falar é minha. E essa responsabilidade não é só para o dia de hoje, é para todos os dias, como Noé fez, até que o juízo chegasse. Todos os dias de um século inteiro. Que Deus nos ajude a seguir o exemplo de Noé. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, que nos anuncia, ó Deus, quão semelhante é o mundo que nós estamos vivendo com aquele mundo dos dias de Noé. Mas nos mostra quão diferente nós somos de Noé, que andava com o Senhor e que perseverantemente pregava as verdades do Senhor durante todo o tempo do seu trabalho, até que o juízo do Senhor veio. Ó Deus, que nós possamos seguir esse exemplo também. Que nós nos ocupemos mais, ó Deus, em anunciar as verdades do Evangelho, do que, ó Deus, em perder tempo com as amenidades, sejam tecnológicas, sejam das redes sociais, sejam dos entretenimentos fúteis que nós encontramos na nossa vida, seja, ó Deus, com uma tentativa extremamente inútil de vivermos em paz com as pessoas sem confrontá-las de maneira alguma. Tira isso de nós, ó Deus, nos ajude a amarmos realmente os nossos semelhantes, os nossos companheiros, as pessoas que o Senhor tem posto no nosso caminho. Amar ao ponto de dizer as verdades que, ó Deus, são inconvenientes, que as pessoas não gostam de ouvir, mas são as verdades santas do Evangelho que transformam, que têm poder do Senhor para transformar a vida das pessoas. Que nós possamos, ó Deus, dizer com toda a disposição, com toda a alegria e com toda a perseverança a verdade que este mundo precisa ouvir. Ajuda-nos nisso, ó Deus, pois temos muita dificuldade em fazer isso. E por isso suplicamos e clamamos pelo Teu auxílio. Que o Senhor nos disponha para isso, que o Senhor nos incomode. E quando estivermos ao lado de alguma dessas pessoas, que o Senhor, ó Deus, coloque um desejo intenso no nosso coração de falar de Jesus, de denunciar o pecado e de alertar, ó Deus, quanto ao juízo vindouro, para que eles tenham, ó Deus, a oportunidade de arrependimento, se assim o Senhor o quiser. Ó Deus, pedimos isso e mais uma vez entregamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.